Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bom, a gente sabe que uma das preciosidades da agricultura é um solo fértil. Só que para ter um solo fértil e produtivo, a gente precisa contar com a ajuda de especialista. E hoje eu vou falar com um especialista. Ele é doutor em ciência do solo, além de engenheiro agrônomo. Ele também é autor de 3 livros e faz um sucesso na internet. Eu acompanho ele nas redes sociais, está sempre compartilhando dicas valiosas sobre o solo fértil. Então, hoje eu vou falar, o meu convidado aqui para o agro.com é o Luiz Denardim. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar esse convite. Muito obrigado, Mona Lisa. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez pelo convite, de estar participando aqui com vocês e principalmente pela oportunidade, né, de estar trocando conhecimento aqui com vocês. É uma honra, é uma grande satisfação. Que bacana, eu tenho certeza que assim como nas suas redes sociais, você compartilha muitas dicas valiosas, muito conhecimento, você vai compartilhar aqui hoje com a gente também. Luiz, agora para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, como você chegou no agronegócio, sua família é do agro, conta um pouquinho da sua história com o agronegócio para a gente. Perfeito. Vou resumir um pouco, né? Essa trajetória, embora não tenha sido bastante longa, aconteceu bastante coisa nessa trajetória. Eu sou filho de agricultor, sim, meu pai ele plantava arroz no Rio Grande do Sul, e também era pecuarista, e daí muita minha vontade, meu gosto de trabalhar com agricultura, mas eu também sou engenheiro agrônomo, né? Depois que eu fiz engenharia agronomia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acabei entrando no mestrado, fiz doutorado também na área de fertilidade do solo, muito focado em sistemas integrados de produção, né? Então daí o meu gosto de áreas bastante diversas, não só com a agricultura, mas também com a pecuária, e dentro da agricultura com bastante cultivo, não somente no cultivo do arroz, mas soja, milho, unindo com pecuária e o foco sempre no solo, né? E depois que eu terminei, é importante salientar que ao longo do mestrado eu sempre foquei em não só ficar nessa linha mais acadêmica, trabalhando com artigos científicos, então sempre procurei trabalhar com consultoria técnica, trabalhei durante 2 anos numa empresa, focando um pouco mais em traduzir esse conhecimento científico para os produtores, né, que de fato são os principais interessados em todo esse conhecimento que a gente gera. E aí eu também, ao longo do doutorado, tive a oportunidade de trabalhar em 2 outros países, nos Estados Unidos, na França também, fazendo parte do doutorado, né, nesses 2 países, conhecendo um pouco mais da agricultura fora do Brasil, né, em clima temperado, um clima diferente do nosso aqui. Então foi uma experiência bastante enriquecedora. Depois de terminei o doutorado, há 2 anos atrás, ainda tive a oportunidade de trabalhar no Mato Grosso, então saí um pouco ali do sul do Brasil e conhecer o resto do Brasil que faltava aí, né, um clima tropical. No Mato Grosso eu morei em Rondonópolis, aí trabalhei 1 ano como pesquisador associado, dando aula em 2 universidades, na Universidade Federal de Rondonópolis e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, à distância. Então foi, em resumo, essa mais ou menos minha trajetória. Saí do pós-doutorado lá e vim morar em Curitiba. Hoje eu estou sediado aqui no Paraná, em Curitiba, sendo head de educação de uma outra empresa, que é Startse, né? E também compartilhando muito do conhecimento científico, de conhecimento de inovação, novas tecnologias para o produtor e demais interessados na área das ciências agrárias. Ufa, né? Quanta coisa bacana aí no seu currículo, né, Luiz? Ô, Luiz, você é o tipo de pessoa que o produtor rural, ele ama ter por perto e faz de tudo para ter por perto, né? Então, eu queria que você falasse para a gente como o produtor rural, o que ele precisa fazer para ter uma terra fértil, um solo fértil. Isso a gente já avançou muito, né? Em pouco tempo, digamos assim, a agricultura brasileira avançou muito, se tornou um dos principais produtores e exportadores de grãos e muito em função da correção e da fertilidade do solo. Né, isso é um grande responsável pela nossa agricultura brasileira que a gente tem hoje, né, de tornar esses solos que eram até então tidos como improdutivos, como pobres, tidos como ricos, né? E esse grande avanço veio muito em função, principalmente da qualidade química, né? E tudo hoje eu arriscaria dizer que seria o principal início para o produtor começar a produzir muito mais, ter essa correção química, né? Colocar tudo que é disponível para as plantas para elas poderem produzir. Obviamente, um segundo passo seria identificar essas limitações físicas e aí, então, proporcionar melhorias no ambiente
para que a biologia do solo melhore. Então, colocando numa escadinha, digamos assim, estabelecendo tudo isso para o produtor, para ele ter o máximo de potencial produtivo das culturas, eu falaria um pouco mais nisso, no químico, físico, e então pensando no biológico para acelerar todos os processos. E além da produtividade, o produtor também que cuida ali do solo, ele também tá fazendo uma agricultura sustentável, né, Luiz? Com certeza. Isso, inicialmente, sempre foi uma preocupação, digamos assim, né? O produtor, obviamente, que ele nunca quis gastar e utilizar muitos insumos sem pensar, obviamente, né? Só que isso tem sido uma preocupação muito corriqueira em muitos, e até mesmo uma limitação em que, se o produtor não se adaptar a essas normas, né, utilizar menos insumos, menos defensivos, ele vai começar a ser prejudicado, né, no produto que ele está vendendo. Então, está tendo que se adaptar, o produtor está tendo que tanto encontrando oportunidades, no mercado de carbono e agregando valor ao produto dele, mas eu acredito que num curto espaço de tempo ele até vai passar a ser prejudicado se ele não se adaptar a todas essas normas e fazer um feijão com arroz bem feito, né? Produzir os alimentos da forma mais sustentável possível. Eu diria que esse seria o cenário em que a gente se encontra hoje. E aquele produtor rural que está nos acompanhando aqui e não tem cuidado nenhum com o solo, e está te ouvindo e ficou instigado em ter esse cuidado com o solo, o que ele precisa fazer? Quem que ele precisa procurar? Perfeito. Primeiro, eu ia dizer que, independente dele ser dono da terra ou não ser, né, dono da terra que ele está produzindo, hoje, se ele não está tendo esse cuidado, ele está prejudicando o principal bem dele, o principal ativo que ele tem, né? Hoje, é o ativo mais precioso que um produtor tem é o solo que ele está cultivando, e se ele não está tendo cuidado, né, e monitorando esse solo, ele está perdendo muito, e ele deve tomar providências nesse cuidado. Tem diversas formas, né? Hoje, antigamente, que se limitava só a um conhecimento de um técnico, né, de um agrônomo que estivesse lá acompanhando. Hoje tem diversas empresas que já prestam esse tipo de serviço, mas eu acredito que a primeira ideia seja essa, o primeiro passo seja esse, né? A necessidade de querer cuidar do solo e ver como é que eu estou tratando meu solo. Se não estou produzindo quanto eu deveria, se eu não estou atingindo nem chegando perto do potencial produtivo que eu poderia estar chegando na lavoura, o que está acontecendo? Então, vou começar a monitorar, tanto química, quanto física, quanto biologia, ver o que está limitando isso, e aí sim pedir ajuda de consultores, de técnicos que possam me auxiliar em como melhorar e otimizar minha produção. Ô Luiz, mas essa conscientização ela já vem acontecendo, né? A gente pode ver isso nas redes sociais, por exemplo, no digital, a gente vê cada conteúdo que você compartilha, as pessoas vão lá, comentam, tiram dúvidas. Como que você usa a comunicação ao seu favor para poder contribuir aí para os produtores rurais, falando, compartilhando o seu conhecimento com o solo? Perfeito. Isso eu tenho visto cada vez mais, é um dos principais motivadores para eu ter focado tanto no digital, né? O principal, contando brevemente do como que eu cheguei hoje e foquei tanto nas redes sociais, meu principal objetivo era que eu via que eu escrevia um artigo científico, eu conseguia me comunicar com produtores, com pesquisadores da China, dos Estados Unidos, da França, de tudo que era lugar do mundo, mas o produtor que estava do meu lado, na mesma região que eu estava morando, não tinha acesso a essa informação. E até que ele chegue a ter acesso ao que eu estou gerando, ia demorar muito tempo. Então eu via que se eu fizesse um post simplificando a ciência, que é o lema, que é o slogan, né, que eu uso hoje, seria muito mais fácil de eu me aproximar com ele e colocar aquela informação mais mastigada e mais fácil possível. Então isso foi o principal objetivo meu no início. Eu vi que isso começou a dar muito certo, e aí eu comecei a ver que tem muita informação que nem é tão nova assim, nem tão saindo agora nos artigos, né? Mas informação simples e que eu vi na faculdade, e que eu poderia também estar simplificando para ele, colocando na forma de foto, de legenda de foto ou de vídeo, e que ele poderia ter esse acesso rápido e já estar rapidamente aplicando na lavoura. Então, hoje, tem cada vez mais artigos mostrando a importância, né, da comunicação através desses canais, não só em dia de campo, não só em congressos e eventos, mas através dessas mídias sociais e redes sociais, né, como Instagram, como LinkedIn, como até mesmo WhatsApp. Então, isso foi o principal intensivador, né, difusor para eu aproveitar essas ferramentas que eu já estava inserido ali e utilizar isso para difundir cada vez mais o conhecimento que eu tinha. Muito bacana ouvir você dizer isso, Luiz, porque assim,
é aquilo, né? O que é óbvio para nós que vivemos o agro, estamos no campo, pode não ser para o outro, né? Ou até mesmo o que a gente vive como profissional não é óbvio para o produtor rural. Então, esse seu depoimento, essa sua mensagem, eu tenho certeza que pode tocar o coração de alguém aí que tem muito conhecimento e ainda não compartilha nas redes sociais. Eu sou suspeita de dizer, né? Porque eu acho que a gente tem que compartilhar sim. Acho que essa é uma missão nossa como ser humano, né? Compartilhar aquilo que a gente aprende, porque com certeza a gente vai ajudar outras pessoas. Então, parabéns por usar a comunicação ao seu favor, por ter uma comunicação efetiva. Eu acho que o agro precisa de pessoas assim como você. Luiz, para a gente encerrar a nossa conversa, que está muito legal, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os produtores rurais, para quem está nos acompanhando, ou talvez uma dica valiosa, uma dica de ouro, para que os produtores produzam cada vez mais com sustentabilidade e, claro, com solo fértil, né? Perfeito. Primeiro, muito obrigado, né, mais uma vez pela oportunidade aí, por todos esses elogios que tu acaba de mencionar. Como dica ou como mensagem final, né, que eu costumo deixar, eu iria falar para o produtor dar uma atenção especial e um foco especial para sistemas integrados de produção. Sei que muito já tem ouvido falar, muito já sabem, ou já está até abatida a importância que tem esses sistemas, que é quando a gente coloca agricultura de forma integrada com pecuária numa mesma área, né, em determinado período de tempo. E isso o mundo já está vendo, já está estudando, que são os sistemas mais sustentáveis que a gente tem de opção hoje. E se isso já é feito e provado em outros locais, como Estados Unidos, como França, isso no Brasil a gente pode fazer muito mais, e eles serem muito mais eficientes. Então, foquem. Se não estão contentes ou se acham que não é o melhor para a sua área, estudem um pouco mais e vejam se de fato isso não pode ter um arranjo diferente, ser mais eficiente, porque eu tenho certeza absoluta, hoje a gente não tem um sistema mais capaz de ser produtivo ao mesmo tempo que sustentável do que esses sistemas integrados de produção. Essa seria a mensagem final. Que legal. Luiz, deixa aí suas redes sociais para quem ainda não te acompanha, porque você já tem bastante gente lá te acompanhando, né? Que possa ir lá, te acompanhar, tirar dúvidas, conversar, porque eu sei que você responde as mensagens. Então, deixa aí como o pessoal pode te encontrar. Perfeito. Eu sempre procuro ter esse cuidado e esse carinho com todo mundo que está me seguindo e me acompanhando lá, na medida do possível, obviamente. Então, me acompanhem tanto no LinkedIn, Luiz Gustavo Denardim, mas principalmente no Instagram, que é a rede social que eu sou mais ativo hoje, que é @LuizDenardim, Luiz com Z, e N no final, do Denardim. Então, eu estou sempre procurando colocar conteúdo mais técnico, mas também relacionado à inovação. O que tem de inovação e novas tecnologias no agro. Então, me sigam e me acompanham lá. Demais, eu tenho certeza que se você seguir, você não vai se arrepender, porque tem muito conteúdo valioso mesmo. Luiz, obrigada, viu, pela sua participação. Um beijo e até mais. A gente se encontra por aí. Muito obrigado, um beijo, até mais. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Um beijo e até sexta-feira que vem, hein?